Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Hoje é quinta-feira, dia 11 de março, do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe, comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um demônio mudo. Era o homem que era mudo, mas é interessante a expressão de que o demônio fosse mudo. Digamos que o demônio causasse a mudez. Existe um tipo de ação maléfica que é o silêncio, muitas vezes. Não falar quando era necessário falar. Pode-se ver na omissão uma ação do mal, na complacência, na conivência. O silêncio pode não ser indiferente. O silêncio pode ser uma ação do mal. Calar quando se deveria falar. Depois que Jesus expulsa o demônio, começam a dizer: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Aqui nós encontramos uma ação maléfica na fala. Deviam ter ficado quietos. Deviam ter ficado quietos, era melhor do que falar bobagem. Falar quando se deveria calar. Ou então, falar o que não se deveria falar. Há momentos em que é preferível o silêncio. Há momentos em que o silêncio é precioso. E se não for a solução, ele é o melhor bem que se pode fazer num determinado momento. Sobretudo quando a gente não sabe o que falar. É quando a gente não sabe o que falar que o silêncio faz a presença vir à tona e ela ganha importância. Às vezes é preferível estar do lado de alguém. Há muitas vezes que o silêncio significa compreensão, atenção, paciência. Há tanta gente querendo ser ouvido e há tão pouca gente disposta a ouvir. Às vezes a sociedade fala demais. Deveria fazer silêncio, porque fazendo silêncio pensaria mais. Às vezes as pessoas deveriam fazer silêncio para pensar antes de falar. O demônio pode agir tanto através do silêncio da omissão, quanto através da fala.
da crítica irresponsável, da maledicência, da calúnia. E depois, Jesus então entra naquilo que eles começam a dizer. Jesus os confronta. Diz o Evangelho que, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes. Conhecer os pensamentos. Eles não disseram o pensamento, eles expressaram alguma coisa que poderia ser até uma dúvida, poderia ser até uma interrogação justa, mas Jesus conhecia os pensamentos. Conhecer o modo de pensar das pessoas nos poupa muitas dificuldades. Não que a gente seja clarividente, seja capaz de ouvir o que os outros pensam, mas às vezes é através do silêncio e da meditação e da observação que a gente medita sobre as pessoas, suas atitudes, suas palavras, e aí às vezes a gente consegue compreender as coisas, conhecer de alguma maneira o modo de pensar de alguém. E Jesus então os enfrentando, coloca um argumento muito lógico. Se Satanás está expulsando os demônios, se Beelzebu, o príncipe dos demônios, agora sai por aí expulsando demônios, então ele não vai ganhar a guerra. Afinal de contas, se o time está fazendo gol contra, vai perder o jogo. Então Jesus argumenta assim. Mas mais importante do que o argumento que Jesus utiliza é a reflexão que ele deixa. Eu não sou o único que expulso demônios. Vocês dizem que eu expulso por Beelzebu. Se eu expulso por Beelzebu, e os outros que expulsam demônios, vossos filhos, eles também? Ou só eu? Com isso, Jesus os confronta de uma certa maneira. Mas depois ele deixa uma pergunta em aberto. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios e não é pelo poder de Beelzebu, se não é pelo poder de Beelzebu, então é pelo poder de Deus. Se é pelo poder de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou. E vocês estão rejeitando o reino de Deus. Se uma pessoa diz uma coisa e não é verdade o que ela está dizendo, digamos, uma crítica, eu posso passar por cima disso e a própria pessoa pode, de alguma maneira, ficar mal com aquilo. Por outro lado, se o que ela está dizendo é verdade, seria mais vantagem para mim ouvir o que ela diz. Mesmo que não fale por bem, mesmo que o interesse dela não seja me ajudar. Mas se é verdade, então eu deveria prestar atenção. Assim Jesus diz, se não é pelo demônio, é pelo dedo de Deus. Se é pelo dedo de Deus, o que é que vocês estão fazendo? Expulsando Deus do meio de vocês? No fundo é isso. E Jesus então diz, quem não está comigo está contra mim. Se vocês não se abrem para a minha palavra, é sinal de que estão se fechando para a minha palavra e para o reino de Deus, que é o que eu tenho certeza que estou anunciando. Rezemos. À medida que se aproxima a festa da salvação, nós vos pedimos, ó Deus, que nos preparemos com maior empenho para celebrar o mistério da Páscoa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, fiquem com Deus.